irmãos aqui nesta tarde. Nós vamos dar início ao nosso terceiro dia de evangelismo, né? Aqui no nosso canal, conto com a presença de todos. Amém? Deus esteja abençoando cada um dos nossos amados irmãos. Amém? Que Deus esteja lhe dando orientação para você poder abençoar. Deus venha te ajudar a compreender, né? A dinâmica que nós estamos utilizando, que é o nosso discipulado, né? Nosso discipulado que nós estamos fazendo na vida da igreja. Hoje nós vamos trabalhar com os amados irmãos o capítulo 3, né? Do livro do Evangelho de Marcos, e nós já estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2. Só reavisando aos irmãos que o nosso estudo ele está se dando da seguinte forma: a cada dia, né, nós estamos montando estudando um capítulo do Evangelho de Marcos. E isso para a gente é muito bom, porque a gente passa a entender as dinâmicas do estudo da palavra de Deus, né? Seja bem-vindo, Madison, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Isso é muito bom para a gente, porque faz com que a gente entenda a dinâmica da palavra de Deus. Então, este é o nosso passo de estudo, é fazer com que os irmãos possam compreender mais a palavra. Seja bem-vindo, irmão Ionildo, Deus abençoe. Que os irmãos possam entender mais a palavra de Deus, e assim a gente possa estar crescendo no entendimento da palavra. Graças a Deus, Marcos capítulo 3 hoje, que nós vamos estar estudando, meditando nesse texto de Marcos capítulo 3 e tirando as lições que são devidas para a gente, tá bom? Já temos os irmãos que já estão aqui, o Madison e o Nildo, o Herbenildes entrou, o Herbenê. Nós já temos alguns irmãos que já estão conosco aqui. Eu sempre vou fazer um convite para você nesse momento, que você possa estar com sua Bíblia aberta aí no capítulo 3 de Marcos, para a gente começar a meditar e a estudar nesta tarde a palavra de Deus, tá bom? Muito bom mesmo esse estudo para mim. Ele é edificante e eu ajudo, e ao mesmo tempo a gente também acaba crescendo mais e mais da palavra de Deus, tá bom? Queremos contar muito com a ajuda de vocês. Deixa eu dizer quem são as pessoas que estão aqui conosco. Nós temos Isabel Cristina. Seja bem-vinda, Isabel Cristina, né? Deus também nós temos também a 8921 Ceci entrou. Seja bem-vinda também. Esteja com a gente compreendendo a palavra de Deus, né? Hoje nós vamos estudar, meus irmãos, o capítulo 3 de Marcos, e nós queremos contar. Abra sua Bíblia, faça isso conosco nesta tarde. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Marcos, acompanhe conosco, faça a sua leitura, né? Vai ajudar muito você a compreender, você lendo junto com a gente, e a gente lendo vai ajudar muito o seu entendimento da palavra de Deus, tá bom? Tá bom, Isabel? De nada, minha irmã, assim, seja bem-vinda, sinta à vontade, tá bom? Vamos orar agradecendo ao nosso Deus pela sua bênção maravilhosa de estarmos aqui. Só fazer um favor, eu vou só fazer aqui uma coisa, ligar essa luz aqui. Para dar uma claridade maior. Marcos capítulo 3. Muito obrigado, irmão Ionildo. Esse capítulo mesmo que nós vamos estudar nesta tarde, tá bom? O primeiro parágrafo que nós temos, nós vamos estudar em Marcos capítulo 3, nós vamos estudar 1, 2, 3, 4 parágrafos, tá certo? Então nós vamos estar estudando esses 4 parágrafos da palavra de Deus que vão estar contidos nele, tá? Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Pai santo e maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua bondade, a tua misericórdia, pelo teu amor que é infinitamente grande. E pedimos a presença do teu Espírito Santo nesse momento nas nossas
para que nós possamos entender a Tua palavra, meditar na Tua palavra e possamos crescer. Em nome do Senhor Jesus, seja com cada um dos Teus filhos que participam deste estudo agora conosco. E que ele seja um estudo edificante, assim nós te oramos. Amém, amém e amém. Tá bom? Então, o capítulo 4, irmão Otávio, seja bem-vindo, meu irmão. O capítulo 4 de Marcos, ou o capítulo 3 de Marcos, que você está estudando, tem 4 parágrafos. Esse primeiro parágrafo, ele vai do verso 1 ao verso 12. Eu queria que você fizesse a leitura desse parágrafo calmamente conosco, nos acompanhasse nessa leitura. Olha o que diz a palavra de Deus nessa leitura. Diz assim: e outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, tá? E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal, salvar vidas ou matar? E eles se calaram. E olhando para eles em redor com indignação, corroendo-se da dureza do coração, disse ao homem: estende a tua mão. Certo? Ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Contra ele, procurando ver como mataria. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e de Idumé, além do Jordão, de perto de Tiro, de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo com grandeza as coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que ele tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojava sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus? E eles os ameaçavam muito, para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou vamos ficar só até o verso 12 mesmo, tá? Até o verso 12, tá? A gente vai ver o verso 3 e a gente prossegue para frente, tá bom? Esse parágrafo é muito interessante, é um parágrafo que vai mostrar e dar continuidade daquilo que a gente já estava falando. Lauri Queiroz, seja bem-vinda, minha filha, Deus te abençoe, tá bom? Tá muito escuro, Um pouco. Então, só um momento, Lauri Queiroz, seja bem-vinda, irmã Diana, seja bem-vinda, tá? Sinta à vontade, um estudo, um discipulado, viu, Lauri? É um discipulado que nós estamos fazendo da palavra de Deus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, para vocês poderem clarear um pouquinho, né? Agora ficou mais visível. É um estudo da palavra de Deus para que você possa ter um entendimento melhor e mais eficaz dos evangelhos. Você estudando esse evangelho vai lhe ajudar bastante a entender os demais evangelhos, né? Aqueles ensinamentos que nós temos lá na palavra de Deus já encontrado para a gente nos facilitar o nosso estudo. Vamos voltar ao nosso estudo. Esse parágrafo ele remonta àquela ideia dos capítulos anteriores. O que é isso, pastor? O que é remontar as ideias dos capítulos anteriores? Veja bem, nós encerramos o capítulo 2 entendendo que Jesus Cristo era o Senhor do sábado, né? Nós encerramos o capítulo 2 entendendo que Jesus Cristo não estava preocupado com tradições. Quando vocês olharem essa palavra sábado, lembre-se, tradições. O que mais vale para Jesus Cristo é a valorização de pessoas, tá? Valorização do ser humano. As pessoas necessariamente necessitam da unção, da presença de Deus nas suas vidas. As pessoas precisam serem valorizadas. Então, toda vez que nós falamos de algo que remete
remete à tradição, Jesus Cristo está dizendo exatamente isso. Não é a valorização da tradição, mas é a valorização das pessoas que estão em volta, as pessoas que necessitam. Então o texto começa dizendo que Jesus entrou e tinha um homem que tinha a mão a mão dele estava lá. E as pessoas observavam para ver se Jesus ia curar. E Jesus, exatamente nesse momento, chamou aquele homem para o meio e disse, olha, vamos ler o que Jesus Cristo está aí olhando em redor, indignado, diz a palavra de Deus, né? Ele disse ao homem, estende a tua mão. E ele estendeu e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Então as mãos da pessoa passaram perfeitamente, estarem perfeitamente da mesma forma. Então veja bem aqui, Jesus Cristo, ele manifesta a cura no dia de sábado. O sábado era guardado pelos judeus. O sábado se remetia à questão da tradição. E Jesus Cristo estava guardando exatamente esse dia sem qualquer intenção. Ele guardava o dia mais servindo a Deus. Uma outra coisa que esse texto vai ensinar para a gente, e aí que eu quero que vocês comecem a entender esse parágrafo, é a separação entre discípulo e multidão. Nós já falamos isso nos estudos passados. Veja, havia uma grande multidão que estava atrás do Senhor Jesus Cristo por causa da cura, por causa da bênção, por causa de uma série de coisas. Então, essa multidão que estava em volta, atrás do Senhor Jesus Cristo, por causa dessas coisas todinha, observam que o Senhor Jesus Cristo pede para separar um barquinho. O que era esse barco? O Senhor Jesus Cristo estava pedindo. Existe aquele momento em que o Senhor Jesus Cristo quer estar a sós com seus discípulos. Quando você ora, e você para orar, que você para buscar a presença de Deus, na verdade você está buscando um momento a sós com Jesus. Mas Jesus queria ter esse momento a sós com seus discípulos. Ele sabia que a multidão estava em volta dele, mas a preocupação dele era de ter um momento em que ele pudesse estar com seus discípulos. Como ele diz, prepara para mim um barquinho e deixa ele sempre pronto. Toda vez que a multidão quiser me oprimir ou tentar, eu vou para aquele barquinho com vocês e a gente vai estar fugindo desta situação. A ideia é que Jesus Cristo, ele quer ter esses momentos com os seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo quer ter um momento a sós com os seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo tem a intenção de intimidade. Então Jesus Cristo tem os discípulos, faz separação entre discípulos e multidão. A gente tem batido na lição anterior. Você precisa entender. Ou você é um discípulo ou você faz parte da multidão. E essa é a diferença que nós, como servos de Deus, precisamos entender. Ou eu sou um discípulo de Jesus ou eu faço parte da multidão. Quer ver? A multidão, ela não vai ter compromisso. O discípulo vai ter compromisso com Jesus. A multidão só vai estar com Jesus enquanto estiver recebendo a cura, vendo a multiplicação dos pães, vendo só as coisas boas. Quando começarem a acontecer as coisas ruins, elas se distanciam de Jesus porque elas não são o quê? Elas não são discípulos. Os discípulos só abandonaram Jesus no final de tudo, quando chegou o momento da sua morte. Mas os discípulos permanecem sendo treinados, permanecem com Jesus até o final. E mesmo assim, Jesus vai agora buscar somente os discípulos, porque estes foram treinados. Então, quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando de preparação, Laurinha. Viu, irmão Otávio? Nós estamos trabalhando pessoas para entrarem na obra de Deus. Ontem, achei assim muito interessante, ontem à noite, os pastores, o Zé Carlos e o pastor Moisés estavam pregando na comunidade ou na comunidade batista maranhense, e eu estava ouvindo até um certo ponto e depois eu tive que sair. Mas uma coisa me chamou a atenção de algo que eles falaram da minha pessoa lá. Em 2007 a gente se conheceu e quem era pastor era exatamente só eu. Eu era o único que era pastor.
E eu tive trabalhando com esses dois irmãos. Moisés dizia que nem, eu não pretendo ser pastor. Zé Carlos, a mesma coisa. Não sei e tal. E Deus me deu assim o direcionamento de trabalhar com eles. Toda semana, dias da semana, a gente estava ali discutindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Coisas que hoje a gente não tem tempo para fazer isso. A gente não tem tempo, muito esse tempo para fazer essas coisas de estar estudando a palavra de Deus. Principalmente no ambiente onde nós estudamos, fazemos universidade, fazemos qualquer coisa, nós não temos esse tempo todo para estar estudando a palavra de Deus. Então é interessante, a gente como servo de Deus, a gente começar a entender que nós temos que tirar tempo para passarmos com Jesus, para tirarmos tempo para estudar, para estarmos estudando a palavra de Deus. E é nesse ponto que nós como igreja precisamos focar na preparação dos discípulos. Jesus não, ele chama aqueles discípulos justamente para preparar. Então os discípulos vão estar, então é aos discípulos que ele dá comando. Ele não dá comando para a multidão. É aos discípulos que ele diz, vai lá e compra um barquinho. É aos discípulos que Jesus vai estar orientando. É aos discípulos que Jesus vai estar dizendo isso e aquilo. Ele não vai estar dizendo essas coisas todas para a multidão. Jesus vai estar exatamente dizendo essas coisas para os seus discípulos. Então, a grande distinção que a gente tem que fazer na verdade, eu sou o quê? Um discípulo? Eu faço parte da multidão? A multidão só visita a gente. Preste bem atenção, a multidão só visita a igreja, a multidão, ela vai de vez em quando, ela vai no dia que ela que ela está bem. A multidão, ela não tem compromisso, a multidão, ela apenas, ela somente espera algumas coisas, ela não tem compromisso com nada, ela não tem compromisso com Cristo, ela tem compromisso com as bênçãos que ela vai estar recebendo. Então é nesse sentido que nós, como servos de Deus, precisamos compreender, seja bem-vinda, irmã Ana Paula, que nós precisamos compreender de fato a mensagem e o chamado que Deus tem para a gente. Então a nossa missão é ser imitadores de Cristo, fazer como Cristo de fato ele tem feito. Então a missão da igreja está preparando discípulos. Diga aí, irmã Ana Paula, capítulo 3 de Marcos, tá certo? Capítulo 3 de Marcos. Então, o discípulo, na verdade, ele vai estar junto. O discípulo, ele ouve a voz do seu mestre. Ele ouve a voz daquele que está instruindo. É ele que vai compreender esta mensagem e a palavra. Então, ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho, já vimos isso, porque tinha curado muitos. Olha por que a multidão está atrás do Senhor Jesus, por causa da cura, né? Por causa das bênçãos, né? E muita gente vai atrás da igreja por causa das bênçãos. Bem-vindo, pastor José Carlos, Deus lhe abençoe, tá? Então, por causa dessas bênçãos é que muita gente vai estar indo atrás do Senhor Jesus Cristo. Então eu vou para a igreja atrás de bênçãos. Se eu não tiver bênçãos, eu vou embora. E muitas pessoas ficam pulando de igreja para igreja, de galho em galho, não se fixam numa determinada igreja para estar o quê? Se desenvolvendo e crescendo no entendimento da palavra. Então o discípulo não, ele não ficou em volta de vários mestres, ele não foi atrás do mestre Jesus, do outro mestre lá, não, era somente Jesus. Entenderam que Jesus era o Senhor naquele exato momento. Então eles buscaram, foram chamados e Jesus trabalhou com eles de modo excelente, tá bom? Vamos para o verso 13. Parágrafo do 13, amém? Lá no verso 13 eu quero convidar você a estar comigo. Desça agora para o verso 13, eu estou descendo aqui no meu. Não saia, você é discípulo, tá? Então, você que está no verso 13, vai lá comigo. Então lá no verso 13 eu quero te convidar, é o segundo parágrafo do capítulo 3, tá certo? O segundo parágrafo, oh meu Deus, o segundo parágrafo do verso 13, do capítulo 3, ele vai
13 vai terminar no verso 19. O que é esse parágrafo? 13 ao 19. Então vamos embora fazer a leitura que se encontra aqui. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Amém? Você está acompanhando com a gente? Vieram a ele. E nomeou 12 para que tivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar os enfermos, as enfermidades, e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, a quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e o Herbson, e Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que o entregou. Amém? Então você veja que Jesus está chamando aqui, Jesus está chamando alguns discípulos para estar com ele. Boa tarde, irmã Cristiane. Né? Jesus está chamando alguns discípulos para estar com ele. Tá? Um momento. Jesus, Leiane, bem-vinda. Jesus está chamando alguns discípulos para estar aqui com ele. E esses discípulos que Jesus está chamando para estar com ele, ele vai nomear esses discípulos, né? Vai dar nome aos discípulos, vai escolher alguns discípulos para estarem servindo a Cristo ali naquele local, para estar servindo a Deus. Então ele vai treinar esses discípulos, tá certo? Ele vai chamar os discípulos e vai estar trabalhando com esses discípulos, vai estar trabalhando com esses discípulos. O verso 13 é um verso tão magnífico e tão interessante, que ele diz assim: e subiu ao monte e chamou a si os que ele quis. Primeiro aqui tem um fato interessante. Não é você que se direciona a Deus. É Deus que te chama. É Deus que te direciona. E essa é uma coisa muito, muito interessante. Ele chama quem ele quer. Jesus não chama. A gente fica assim na dúvida. Por que Jesus não chamou fulano? Que são muito mais capacitados do que eu, né? Por que o Senhor Jesus Cristo não chamou? Não, Jesus chama quem ele exatamente quer. E é interessante que é um privilégio você ter sido chamado, tá certo? É um privilégio ter sido chamado por Jesus, entendeu? Então ele chama aqueles que ele quer. E é interessante, o verso 13, ele diz para si, os que ele quis, e vieram, e você vai até onde Jesus. Olha, interessante, então, todos vocês que estão hoje aqui, se tem um chamado de Cristo, você se torna um discípulo para estar junto de Cristo. E aí, gente, é interessante que nós conhecemos algumas textos da palavra que a gente não vai abrir aqui, mas nada me separará do amor que está em Cristo, nem a morte, nem a tribulação, nem, né, essas palavras não podem ser palavras soltas, mas aqui a ideia é que Jesus está chamando os seus discípulos para estarem junto dele, e chama aqueles que ele quer e eles vão, quer dizer, o chamado
daqueles seus discípulos e eles vão em direção a Cristo. Outro detalhe é que você é chamado pelo nome. Você é chamado, você tem um chamado especial. Qual é o teu nome? O Ebson. Meu nome é o Ebson. Então Deus chamou o Ebson. É um chamado especial, sabe? Deus te chama pelo teu nome, Ele toca você. Então, se você de fato está entendendo a questão da missão, você vai entender que você não faz parte de uma multidão, você faz parte de um ministério excelente, onde você é de fato um discípulo de Jesus, onde você é um escolhido para uma obra missionária. Você é escolhido não para ser pastor, mas para ser servo. Eu sou escolhido para ser servo. Nós somos escolhidos para ser servo de Cristo. Então o rei é ele. Ele é que gerencia tudo, ele que está no controle de todas as coisas. E esse chamado é muito especial. E é interessante, ele lhe diz logo assim: qual é a tua missão? A primeira coisa que ele vai dizer não é para fazer obra nenhuma, sabe? Nomeou 12 para que os tivesse com ele. A primeira coisa é que Jesus quer que nós sejamos com ele. Isso faz parte do nosso ministério. Antes de fazer qualquer coisa para Deus, nós temos que estar envolvidos, olha como é a coisa, de estarmos com Jesus, de termos tempo para conversar, dialogar, termos tempo para falar do nosso coração, termos tempo para abrir o nosso entendimento, a nossa alegria para Ele. Termos tempo para dizer. Então, primeira coisa, é para que estivesse com Ele, tá? Agora, depois ele vem dizendo o quê? E mandou pregar. Então, nós temos a missão de pregar a palavra de Deus. Todos vocês que, talvez, eu acredito que todos vocês que estão me ouvindo hoje, tiveram um chamado de Deus. Eu acredito que você tem um chamado do Senhor para a sua vida. Seja bem-vinda, dona Maura. E todos vocês, com certeza, Deus chamou você para um momento especial. Todos vocês foram chamados para ter este momento da presença de Deus na sua vida. Mas aí muitas vezes nós não entendemos. Por isso que o Evangelho de Marcos, ele nos dá essa direção, que nós apenas somos instrumentos nas mãos de Deus. Nós seremos apenas instrumentos nas mãos de Deus para estarmos aprendendo a sua palavra, nada mais do que isso. Eu sou instrumento e você também. Agora veja bem, essa é a primeira. Depois ele manda para o quê? A autoridade de curar as enfermidades. Nós temos essa impor as mãos sobre os enfermos. O crente tem que se compadecer daquelas pessoas que necessitam ouvir a palavra. O crente precisa estar envolvido. Ele tem que ter um coração acolhedor, né? Ele tem que receber. Ele tem que fazer aquilo que está designado por Deus. E por fim, expulsar demônios. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas a nossa luta são contra os poderes da região da maldade. Nós somos instrumento de Deus para estarmos guerreando como exércitos e soldados de Deus, na obra de Deus. Então, quando uma pessoa está sofrendo pressão do inimigo, o exército de Cristo que está aqui, que somos nós, temos que atuar como exército. Nós temos que atuar como soldado de Cristo e adentrar a essa esfera e ali expulsar os demônios que estão ali naquele lugar. E nós não temos que ter medo. Ah, pastor, eu tenho medo. Nós não temos que ter medo. Nós temos que ter ousadia em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter a coragem. Mesmo daqui, de onde nós estamos, e você está aqui, nós podemos orar e pedir a Deus que Deus afaste os demônios que estão prejudicando as vidas das pessoas e aquelas pessoas que se submetem
se colocam à disposição, com certeza vão ser libertas. É o ministério da libertação. Aí aqui você vê os nomes. Pedro, veja os nomes, olha aí os nomes que estão aí. Você vê que ele vai falar Pedro, Tiago, né, João, que é irmão de Tiago. E você tem aqui o André, o Filipe, o Bartolomeu, Mateus, Tomé, né, filho de Alfeu. Aí tem o Herbson, Tadeu, Simão, o Cananita e Judas Iscariotes. Você vê que os nomes que estão colocados ali, veja bem agora, você tem Tiago, o Herbson, Tadeu, né, Simão e Judas Iscariotes. Então, o meu nome está lá. O seu nome está lá. Qual é a diferença? É que nós hoje somos discípulos vivos, amados. Nós hoje somos discípulos vivos, porque essa palavra continua viva. Amém? Você é um discípulo vivo de Jesus Cristo. Hoje, esses discípulos não estão mais aqui. E nós somos os discípulos vivos. Então, aqui agora tem que ser substituído por Zé Carlos, o Everson, o Otávio, o Madison, o Ervené, Leidiane, né? As pessoas que estão ouvindo, irmão Ionildo, né? Irmã Tiane, essas pessoas hoje são os discípulos de Jesus. Amém? Por isso, você que faz a obra de Deus, é você que se envolve com a obra de Deus. A dona Maura, né, se entregar a sua vida às mãos do Senhor Jesus, se torna uma discípula. O Senhor Jesus chama para uma obra excelente. É um chamado de Deus. Jesus está chamando, chamou, e aqui está a missão desses discípulos. Amém, irmã Cristiane. Vamos para o terceiro parágrafo, senão nós vamos perder o capítulo todo. Ele vai do verso 20 ao 30, amém? Então nós vamos do verso 20 ao 30. Acompanhe na sua Bíblia, Marcos capítulo 3. E foram para uma casa e abriu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônio. Chamando-os a si, disse-lhes, por parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfema com que blasfemarem. Amém? Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque dizia, tem espírito imundo. Amém? Então você tem nessa passagem, olha como é interessante. Você tem nessa passagem o que? Pastor, o que eu tenho nessa passagem aqui? Nessa passagem, começando lá no 20, eu queria chamar a atenção de vocês. Nós estamos fazendo um discipulado, o parágrafo tem que ser lido com atenção, para não perder os detalhes. O primeiro detalhes que eu quero que você preste bem atenção é nesses daqui, ó. E foram para uma casa e afluiu, foram para uma casa e afluiu outra vez multidão, de tal maneira que nem se podia comer pão. E quando os seus, seja bem-vinda, irmã Daísa, e quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Vamos deter aqui. Vamos quebrar umas doutrinas aí que a gente precisa quebrar, tá certo? Primeiro, os seus parentes, quando os seus ouviram isto, saíram para o prender. Quem são os seus? Os seus nesse contexto, na verdade, é o quê? Mãe, irmãos, filhos, primos, né? São pessoas da família, tá certo? Então os seus, a parentela de Jesus, quando ouviu isso, a casa de Jesus, ouviu que ele estava
cheio de uma grande multidão, o texto vai dizer que saíram para fazer o quê? Para o prender. Então os seus saíram para o prender. Gente, grava esse verso aqui. Lá na frente nós vamos explicar ele. Os parentes de Jesus saíram para o prender. E os escribas tinham dito, aí vem aquela ideia da divisão. É interessante isso aqui. Os escribas acusaram Jesus de expulsar demônio porque ser príncipe dos demônios, ser Deus dos demônios. Aí Jesus vai trazer algo que é interessante. Explicação que serve para a gente, para o suicídio, por exemplo. Serve para a gente para o divórcio. Explicação que serve para muita coisa. O que Jesus Cristo vai dizer? Se uma casa tiver dividida, ela não tem como subsistir. Se o reino tiver dividido, não tem como subsistir. Uma igreja, se tiver dividida, não tem como subsistir. Por isso que nós, como servos de Deus, temos que buscar a unidade dentro da nossa igreja. Porque quanto mais unido nós tivermos em nossa igreja, nós temos mais propensões para derrotar Satanás. Então não pode estar desequilibrado, não pode estar dividido. Se na minha casa eu puxar para um lado e a minha esposa puxar para o outro, não tem como subsistir esta casa. Agora veja bem aqui, o suicídio. O meu corpo e o meu espírito, se o meu espírito passa a odiar o meu corpo, eu vou querer sair desse corpo, porque esse corpo não faz parte. Eu começo a querer a minha morte. Eu começo a querer tirar a minha vida. Então veja como é interessante essa divisão que Jesus Cristo está explicando aqui. Um reino não pode permanecer unido, permanecer se ele não tiver unidade. Então Jesus está dizendo em outras palavras que ele não expulsa demônio por poder do demônio, porque não tem como ele ter unidade com o demônio, não tem como ele ter unidade com Satanás. Então a unidade de Cristo é com Deus. Então não faz parte, não tem como ter aliança entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Então ele mostra que ele tem autoridade. E ele vai usar uma parábola muito interessante. E essa parábola que é muito interessante, eu queria convidar você a refletir. Ele diz que um valente entra na casa de alguém e ele não vai poder amanietar ou amarrar aquele que está lá se ele não for mais forte do que ele. Então o que Jesus está querendo dizer? Ele só expulsa o demônio porque ele é mais forte. E ele só expulsa o demônio porque ele tem maior poder, ele tem maior autoridade. Então ele pode chegar até lá e dizer: te arreda, Satanás. Tá? Então é em nome de Jesus que nós expulsamos o demônio, porque não é o meu nome, nem o seu nome que tem poder de expulsar demônio. Nós não temos essa autoridade, nós não temos essa força, e nós só vamos ter esse poder na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então o convite de fato que é feito aqui é exatamente que a gente possa entender que o reino de Deus não pode estar dividido. Jesus explica muito bem isso. Nenhuma casa pode estar dividida contra si própria. Ninguém pode ir ali entrar. E por fim ele vai falar do pecado que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Tá certo? O que é blasfêmia? Blasfêmia, alguns autores vão dizer que blasfêmia, para quem não tem muito conhecimento, blasfêmia é uma dureza de coração. Tá certo? Uma dureza faz com que você se afaste de Deus, que você não reconheça Deus. Você endurece tanto o seu coração que você começa a negar a autoridade divina. Você nega tanto a existência de Deus que você começa a negar o poder dele. Então, quando eu falo em blasfêmia, a melhor explicação que eu já ouvi em toda a minha vida é essa. É uma dureza tal que me faz, fico tão duro no meu coração, que eu começo a negar a existência de Deus. Eu não quero saber de Deus. Mesmo eu tendo conhecimento da Bíblia. Tem pessoas que têm conhecimento da Bíblia, mas não tem Deus. Sabe que não tem Deus? Porque elas não se renderam a Ele. Tem pessoas que entendem tudo da palavra, mas eles não têm Deus, porque eles não se rendem. Então o seu coração se endurece. Em Romanos tem um texto que é muito forte, e nós, se tivermos ainda a oportunidade de fazermos o discipulado em Romanos via live, ou podemos fazer mais em outra frente pelas lives, né? E deixar no grupo da igreja armazenado. Romanos fala que Paulo vai falar em Romanos que
Deus entregou aqueles que blasfemam de tal forma a uma paixão de homem com homem. O homossexualismo bíblico, o que Paulo fala é que o homossexualismo seria a consequência de uma blasfêmia contra Deus. Explicar isso aqui agora é meio que complicado, mas é uma guerra que ele vai dizer que Deus entregou. É interessante que o texto diz: Deus entregou os que tais coisas cometem, tá? Então é como se Deus tivesse colocado um castigo sobre aquelas pessoas. Está lá em Romanos, mas o nosso evangelismo, nosso discipulado não está em Romanos hoje. Vamos deixar só uma curiosidade para você ter um dia vontade de estudar esse texto com a gente. Mas assim, é interessante que você passe a entender essa dinâmica, tá certo? Qualquer que blasfemar não tem perdão dos seus pecados. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele não obterá perdão do pecado. Os pecados dele vão ficar ali. E aí o que Jesus quis dizer com isso? É que o coração deles estão tão endurecido que a verdade chega para eles e eles não conseguem entender. Eles não vão compreender jamais a mensagem da palavra de Deus. Eles não vão entender de forma alguma os preceitos da palavra de Deus. Eles não vão começar a entender os ensinamentos. O coração está tão endurecido. Quantas pessoas que a gente prega a palavra de Deus para elas e elas não aceitam nem na morte. Eu não sei se você já viu alguém nessa situação. Eles julgam que Jesus curava pelo poder do diálogo e não pela glória do Espírito Santo. Mas a ideia é essa ideia mesmo. Mas só que eu vou até tirar essa palavra do diálogo. Eu vou colocar pelo poder do diálogo. Era assim que eles entendiam. Mas na verdade Jesus curava pelo poder de Deus. O poder de Deus que estava na vida dele. Então Jesus, ele era Deus. Então ele agia com o seu poder, com a sua autoridade. E aí o que é essa blasfêmia? Eu quero me deter na blasfêmia. Pessoas que têm o coração endurecido. Por isso que muitas vezes você prega. Veja bem, a nossa missão é só pregar, não converter. Amém? Eu quero que você entenda isso. A nossa missão é só pregar. Você viu lá, Jesus listou tudo. Aí a gente prega para mãe, prega para pai, prega para irmão, prega para filho, prega para nora, prega para neto, prega para os vizinhos, prega para todo mundo. Mas algumas pessoas não aceitam Jesus. E aí sabe o que acontece? Você fica entristecido, né? Poxa, eu preguei a palavra de Deus, eu anunciei a palavra de Deus e essa pessoa não quis Jesus. E olha bem como é interessante, você prega e anuncia e a pessoa não quis. Sabe por quê? Porque o coração dessa pessoa está endurecido. E tem gente que morre e não aceita o Senhor Jesus Cristo. Tem gente que sabe de todos os seus erros da sua vida e tal, mas não direciona a sua vida para Cristo. E você fica assim triste porque você queria que essa pessoa convertesse. A nossa missão não é certo? Não é a conversão das pessoas. A nossa missão é a pregação. Então eu tenho que fazer o quê? Pregar a palavra de Deus. Eu tenho que anunciar a palavra de Deus. Eu tenho que levar a palavra de Deus. Esta é a minha missão. É fazer com que esta pessoa, ela de fato, ela não se coloque diante de Deus por inocente. Ela precisa ouvir a verdade. Ela precisa saber que a palavra de Deus foi pregada para ela. E ela não pode dizer: eu não sabia da verdade, eu não sabia que a palavra de Deus dizia isso ou aquilo. Então ela tem que aprender, ela tem que ouvir a palavra de Deus. Um outro detalhe, vamos voltar para aquela compreensão do discípulo. Qual é a diferença de discípulo? Muitas vezes nós estamos querendo levar uma palavra para a pessoa hoje, uma palavra. Mas a intenção que Deus quer é que nós sejamos aquele que trabalhe com o discípulo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você assim, que está assim, diz assim: eu não sou dessa igreja, eu não sou crente, eu não aceitei o Senhor Jesus Cristo, mas eu começo a acompanhar, eu começo a aprender, eu começo a ouvir, eu começo a dedicar tempo da minha vida para entender a palavra de Deus, eu vou entendendo a palavra de Deus. Vai chegar um momento que, se eu for um discípulo de Jesus, vai chegar um momento que eu vou amadurecer e vou aceitar o Senhor Jesus Cristo naturalmente, sem pressão, sem força.
sem ninguém tem que aceitar, sem dar a forçação de barra. Sabe por quê? Porque eu estou sendo tornado um discípulo, e se tornar um discípulo é devagar. Quando você torna um discípulo, um discípulo de Jesus Cristo, é uma coisa que vai devagar. Você vai trabalhando, você vai trabalhando com a vida, você vai se colocando à disposição daquela vida, você vai pedindo por aquela pessoa, ela vai ouvindo a palavra de Deus, ela vai começando a entender. Então é algo que é natural e você vai sentir que aquela pessoa foi tocada. É bem diferente, é algo extraordinário. Então esse é o fazer discípulo. Só pregar e anunciar, você chega hoje ali para alguém, conta no ônibus, prega a palavra de Deus e pronto, acabou, vai embora. Tá? Você fez a missão, mas você não foi fazer discípulo. Fazer discípulo é quando você ora com ela, você vai pedindo, você vai intercedendo, você vai convidando e vai fazendo estudos, ela vai ouvindo. Essa é a coisa que Cristo quer da igreja. A igreja tem que fazer discípulo. Amar uma pessoa que está distante, mesmo distante, uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, ela fala a sua língua, você tem como estar trabalhando com ela. E ela aceitou Jesus. Fato, meu irmão, nós não estamos oferecendo que os céus ouviram. Eu disse, deixe lá para o fim, se lembra? Agora vem para cá, vamos estudar aqui. Eu vou ler daqui. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-nos chamar, tá certo? Ora, chegaram seus irmãos e sua mãe e seu irmão, e que estando fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, diz, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Olha como é interessante, os seus eram esses. Olha o que o texto está dizendo. Chegaram então os seus irmãos e sua mãe. Aí chegaram tanta gente lá fora e disse, diga para Jesus que nós queremos falar com ele. Aí, vamos dizer, diga lá para Emanuel, né? Que nós queremos falar com ele. Diga para Jesus que nós queremos falar com ele. Aí, Jesus, como Deus, já sabia que a intenção deles era prender. Ele estava fora de si. Ele estava louco. Lá no verso que nós lemos lá, que nós começamos esse parágrafo, que é o verso 21, e quando os seus ouviram isto, saíram para prender, porque dizia, está fora de si. Então veja bem que você entenda, nem Jesus foi poupado pela sua família. Bem aqui começa uma coisa. Família, nós temos a missão de pregar a palavra de Deus para eles, mas eles são talvez os que menos escutam a gente. Quando você muitas vezes imagina, você cria os seus filhos desde pequenininho, ensinou a palavra, orava com ele, fazia culto doméstico, fazia não sei o que mais, e uma série de coisas. Aí chega grande, seu filho vai desvirtua, né? Aí você olha assim e diz, eita meu Deus, o que eu errei, né? Você perde as esperanças, né? Porque você diz assim, foi ensinado, né? E quem é de longe talvez diga assim, nem foi ensinado coisa nenhuma. Foi. Você viveu, né? Então, você está vendo aqui a família. Então, a família é difícil. Para a família, Jesus estava louco. Imagine, por exemplo, se você tem um filho e aceita o Senhor Jesus Cristo, agora passa só o tempo lendo a Bíblia, você vai dizer, meu filho, tu não tem outra coisa para fazer, não? Irmão, deixe seu filho ler a palavra. Deixe seu filho orar, interceder. Incentive o seu filho a estudar a palavra. Incentive seu filho a estar na igreja. Incentive seus filhos a querer. Hoje em dia, sabe, a primeira coisa que os pais dão para os filhos é o diacho do celular. Não dá uma Bíblia, não. Dá um celular. Aí muitas vezes o cara quer se sair da confusão, o menino está aprontando, está perturbando, você pega que um celular do menino. Mas você não ensina. E essa missão é do pai, essa missão é da mãe, é da família. E aqui a família aqui de Jesus não tinha entendimento, ele estava fora de si.
Sabe o que Jesus Cristo está dizendo? Aí você tem que entender que Jesus está criando duas espécies de família agora. Existe uma família sanguínea, de sangue, mas existe uma família que é a família de Deus, tá certo? E nós precisamos fazer parte dessa família que é a família de Deus. Porque a nossa família de sangue, muitas vezes, ela vai achar que a gente está fora do controle, fora do nosso entendimento, né? A nossa família de sangue, mas aqui ele está dizendo, quem é minha mãe, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos, ou em outras palavras, a minha família são vocês. A minha família são todos aqueles que fazem o quê? A vontade de Deus. A minha família é exatamente aqueles que estão entregando as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A minha família são aqueles que estão dispostos a servir a Deus e a trabalhar na sua obra. Estes, de fato, fazem parte da minha família. Amém? Então é interessante a gente perceber que quando Jesus fala de sua família, ele está e olha para os seus discípulos e diz, vocês fazem parte da minha família. Agora, tirar algumas concepções aqui que a gente precisa entender, né? Ah, Jesus não teve filho. Não, Maria não teve filho. Então Maria, Maria não teve filho, então morreu virgem, né? O texto lá vai dizer aqui, olha lá, para quem está me ouvindo hoje. Chegaram então seus irmãos, sua mãe. Então Maria teve outros filhos, tá certo? Primeira coisa, tá? Maria teve outros filhos. Então você precisa entender isso. Essa não é uma coisa que eu estou criando, tá? Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando fora, mandaram chamar. Então ela teve filhos e filhas, né? Não foi só um, teve filhos e filhas. É interessante que você entenda isso, tá certo? E logo se Maria teve filhos e filhas, né? Ela não morreu virgem. Outro detalhe que você precisa entender, até a Maria não compreendeu também os desígnios de Deus. Por que ela não entendeu os desígnios de Deus? Ela não sabia os planos completos de Deus, porque ela foi junto com os seus filhos para o pleno que estava fora de si. Ela entendeu que estava fora de si. Entendeu? Então você precisa entender bem aí essa lógica bem aqui, né? Então se você é irmão de Cristo, você faz parte da família de Deus, faça a vontade dele, tá? Se você faz a vontade do Senhor Jesus Cristo, você faz parte da família dele. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado mesmo, viu? Foi muito legal. Eu gosto, gente. Não sei se o pastor José Carlos ainda está aí, mas eu gosto de fazer primeiro um discipulado em cima desse evangelho, pastor. Ele é curto e ele vai dando um entendimento dos outros evangelhos. Quando a gente começa a ler esse evangelho, os outros evangelhos, a partir da leitura de Marcos, a gente passa a ter uma compreensão maior, porque a gente aqui secou, ele é curto e dá para a gente dissecar a palavra de Deus e entender todo o processo, tá bom? Quem tiver suas perguntas agora pode lançar, né? Sejam bem-vindos todos, né? Todos. Se eu esqueci alguém, não consegui olhar o nome de alguém, o irmão Carlos está aí, a irmã Daís eu vi que estava, não sei se o irmão Carlos ainda está, mas ele entrou, eu acho que ele entrou. E seja bem-vindo, viu? A irmã Daís eu acho que disse na hora que seja bem-vindo. Então, a ideia é essa aí, é você participar da obra aqui conosco e a gente poder participar. Se você tiver alguma pergunta, você pode lançar a sua pergunta dentro da palavra de Deus aí. Nós vamos nos alegrar muito dentro dessas perguntas que você está fazendo, que você fez, tá? Então, veja bem. Então, vamos fechar aqui, estudamos tudo, vamos fechar. Quais são as lições que nós temos aqui, gente? Temos algumas lições. A irmã Cristiane botou assim, oro muito por eles, para sentir sede de Jesus. Acho que é pelos filhos. Amém, minha irmã? Continue orando pelos seus filhos. Continue orando, pedindo a Deus por eles. Porque é a única coisa que a gente pode fazer mesmo. É pedir pelos nossos filhos. Enquanto a gente tem vida, a gente tem que estar pedindo, né? Pede é o jeito. Nós temos que estar pedindo e pedindo muito por eles. Tá? Tem algum pedido de oração? Deixa eu dizer, vamos fechar antes da gente orar.
Só fechar, fazer assim uma coisa. Primeira coisa, eu quero que você entenda que o Senhor Jesus Cristo está falando acerca de discípulos, né? Já falou. E a grande distinção é você se colocar, ou se coloca dentro de um grupo chamado discípulos, ou se coloca dentro de um grupo chamado de, ou eu sou discípulo ou eu sou multidão. E igreja, quando está muito cheia, que tem muita gente, a gente vai perder muita gente para ser multidão e alguns vão ser para ser discípulo. Por isso que aqui a gente tenta trabalhar muito essa visão do discípulo, que a pessoa que está conosco, ela se sinta um discípulo de Jesus, que ela queira servir, ela queira trabalhar. Então essa é a primeira coisa. Segunda, seu nome está ali inserido no rol dos discípulos de Jesus. Você faz parte desse rol dos discípulos de Jesus, tá? Você faz parte desse grupo. E terceiro, você vai ver que você tem que estar em unidade com sua igreja. Esteja unida nela, esteja unida nela, esteja unida, esteja forte na igreja. Essa igreja, ela é um mecanismo de Deus para você e para a sua vida, tá certo? Ela é mecanismo. E por fim, nós fazemos parte de uma família muito interessante, muito bonita. É a família de Deus. Eu faço parte, você faz parte dessa família. Se sinta abençoado, tá? Que Deus abençoe a minha família e o meu trabalho. Muito bem, minha irmã. Deus vai abençoar em nome do Senhor Jesus. Ele é bom e maravilhoso. Amém? Vamos estar orando, intercedendo agora, encerrando, agradecendo a Deus pelas bênçãos do Senhor, pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Sou grato. Amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui. Hoje à noite, quem participou aqui com a gente nessa live, ela é uma live apenas para discipulado. Mas quem participou com a gente, eu quero pedir e convidar você para você estar no culto à noite conosco. Convide os seus amigos para participarem com a gente da palavra de Deus. E mande seu convite pessoal. Se você tem sentido que Deus tem te abençoado e abençoado a sua vida, não desista disso. Você incentive as pessoas que estão em sua volta. Comece a ser um discípulo de Jesus a partir de hoje. Comece a convidar as pessoas. Fale da sua alegria de fazer parte do reino de Deus. Você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Se você está sendo tocado por Deus, que Deus está fazendo as maravilhas, né? A evangélica está pedindo oração pela família e agradecer pela recuperação de um amigo, né? Vamos lá. E da minha terra, né? Da Filipe. Nós vamos estar orando pelo Felipe e agradecendo. Então peça a Deus, meu irmão, não desista, não tenha medo de fazer isso. Você começa a ser um discípulo. Quem sabe essa pessoa que você vai mandar o convite para estar ouvindo a palavra de Deus hoje lá conosco, essa pessoa não vem aceitar só Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, né? Então vamos clamar, né? Vamos colocar a nossa família no centro, vamos interceder por ela, vamos estar colocando a nossa casa, o nosso lar, debaixo das orientações de Deus. Não perca essa oportunidade, não deixa de estar colocando. Então hoje à noite, de hora, participe. Não é porque você participou dessa live que você não tem que estar lá. A live aqui, ela só é um momento de discipulado para a gente estar discipulando a igreja. E todos aqueles que estiveram aqui conosco, se sintam alegres e felizes, porque nós aqui, eu, pastor Edson, estou me sentindo muito feliz com a sua presença nesta tarde conosco aqui. E que Deus assim venha abençoar a sua vida. Vamos orar? Pai santo e maravilhoso Deus, somos gratos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Queremos, meu Pai, te agradecer por este projeto, este discipulado do Evangelho de Marcos, no capítulo 1 ao capítulo 16. Pai, esses 16 encontros que nós vamos ter aqui nesta live, seja edificante para a vida da tua igreja. Nos ajuda, meu Pai, a ministrar a tua palavra com alegria, com prazer e com entendimento. E todos aqueles que
estão aqui, Senhor, participando. Primeiramente, eu quero te pedir uma bênção dobrada por cada família, por cada lar, por cada casa. Quero te pedir, Senhor, pela vida da Dona Maura e pelo seu trabalho. Senhor, esteja abençoando a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus, ela possa ver e sentir a tua presença e o teu toque maravilhoso sobre ela. Abençoe seu filho Márcio, que tem sido um instrumento de Deus na vida da nossa igreja. Tem sido abençoador e tem sido abençoado. Te agradeço, Senhor, também e te peço pela vida da família da irmã Angélica, que ela está colocando, e também amigo que foi resgatada, Senhor, dessa doença terrível, o Felipe. Esteja com esta família, Senhor, esteja com este rapaz que foi curado em nome do Senhor Jesus, que ele possa, Senhor, entender os teus propósitos e compreender a tua vontade. Quero te pedir e colocar todos os demais irmãos que têm estado conosco aqui fielmente, acompanhando o estudo direto, sem sair, estão aí, meu Pai, com a tua Bíblia na mão, acompanhando cada detalhe do que está sendo ministrado. Abençoe cada um deles, em nome do Senhor Jesus, e derrame a tua bênção em porção dobradas a este, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Né? Deus é maravilhoso, né? A grandiosidade do nosso Deus é tremenda, né? Por isso que a gente fala isso, não se esqueça. Pastor Zé Carlos, muito obrigado, viu? Você é um cara 10, você é um pastor daqueles que eu gosto muito. E ontem acompanhei a live lá da sua igreja lá, tive participando, fiz um comentário, quero agradecer a palavra sua e de Moisés lá ontem, por vocês falaram da minha pessoa lá. Eu acho que tem coisas que esteja abençoando a sua igreja.